gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, meu canal no YouTube. A obra dessa vez é essa obra aqui, chamada Casa das Estrelas. É um romance mediúnico, psicografado pela médium Isolete Gomes, ditado pelo espírito Tobias. Essa obra, eu começo falando ela no Instagram, uma sinopse, sobre uma pergunta que o livro mesmo traz. Por que escrever sobre caboclos? Eu, particularmente, amo obras que falam sobre temas indianistas. E por ser um romance mediúnico, muitas vezes a gente tem aquela curiosidade de saber porque certos espíritos trabalham, né, no âmbito espiritual, ainda trajados com suas vestes indígenas, né? E aqui conta a história de um espírito muito querido, que se manifesta em vários centros espíritas, mas especialmente na Fraternidade Espírita André Luiz, que é a fraternidade que eu frequento. E conta a história de um espírito chamado Liboa das Matas ou Caboclo das Matas. E aí a história dele, no começo, né, onde podemos aí rememorar, se encontra no livro Paulo Estevam, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que inclusive eu já resenhei essa obra aqui no canal. Depois, se vocês quiserem ver a história dessa outra obra, na íntegra, vocês podem estar acessando aí meu canal, na obra Paulo Estevam. A primeira aparição em relação à encarnação desse espírito chamado Caboclo das Matas é o personagem Irineu, que aparece na obra Paulo Estevam. Ele é um personagem que, durante o percurso do Estevam, quando ele é colocado num porto, ele era escravo de um patrício romano, mas como ele prestou serviços de ajuda a esse patrício, porque naquela época as patologias ou doenças mais evidentes na época era a lepra, e aí ele passou a cuidar desse patrício romano. Em gratidão, esse patrício resolveu libertar Estevão. Ele era escravo desse romano. E aí Estevão, durante a sua busca na casa do caminho, onde estavam os discípulos de Cristo, Pedro e tantos outros, ele foi assaltado por esse personagem chamado Irineu. Embora ele estivesse explicando para essa pessoa a necessidade dele procurar essa casa do caminho, né, buscar esses companheiros do Evangelho, ele não deu muita importância, porém, recordou-se de saber onde é que ficava essa casa. Enquanto isso, ele mexendo nos bolsos do Estevão, né? E aí conseguiu pegar alguma bolsa de moedas, que era a única coisa que ele tinha recebido desse romano, para que pudesse colaborar nessa casa, né? Ajudando os aflitos que lá eram acolhidos por Pedro e outros apóstolos. E aí ele leva o Estevão até nessa casa e depois sai contente, feliz da vida, porque conseguiu, né, aquela quantia de dinheiro. Porém, com o tempo, ele começa a peregrinar pela cidade e começa a consciência pesar. Ele ficou pensando e refletindo que ele assaltou um homem de bem, um homem de Deus, né, que tinha muito a colaborar com aquele recurso que ele foi dado, a ponto de depois ele procurar alguém, devolver o dinheiro para que para que esse dinheiro chegasse ao destino que era a casa do caminho, porque era através de doações, donativos de alguns patrícios, de algumas pessoas, que essa casa do caminho era mantida, né? Como foi feito creches, enfim. E voltando à história do personagem Irineu, ele ficou tão perturbado, né, com aquela situação de ter feito isso, que ele começou a desenvolver uma doença e depois veio a desencarnar. E aí, por ironia do destino, Estevão passou a ser o guia espiritual dele. E aí ele resgata Irineu e ele consegue reencarnar novamente, agora como escravo, e faz o mesmo percurso que o Estevão fez, né? Ele trabalhou na casa de romanos, fazia muitas curas, né? Mesmo sendo escravo, fazia muitas curas na família, a ponto dos filhos do dono da casa terem muita gratidão por ele. E aí, como ele adoeceu ao cuidar dessas pessoas, o dono da casa queria já dar fim nele, né? Que era assim que era feito com as pessoas da época. Ou jogavam no mar, ou lançavam ao mar, ou de cima de um penhasco. E aí a filha do dono da casa insistiu para que o pai não fizesse isso, mas que o libertasse e deixasse a deriva. E assim aconteceu. Irineu foi deixado numa espécie de lugar a céu aberto. Ele ficou lá durante uns dias, se recuperando, estava doente. E aí tem uma parte do livro que conta muito interessante, que é aí onde ele começa, de onde ele está deitado, observar o céu e as estrelas. E aí no final da resenha,
Eu vou explicar por que que o nome do livro é Casa das Estrelas. Então me acompanhe até o final. Nessa encarnação, Irineu resolve, depois que ele melhora, depois que ele consegue recuperar sua saúde, adotar um outro nome. Só que agora ele seria Lisboa das Matas. E consegue, através da intuição de Estevão, mostrando para ele que ele deveria resgatar outras pessoas que, assim como ele, seriam descartadas no mar. Cada pessoa que era lançada ao mar para morrer, ele mergulhava no mar, pegava a pessoa, recuperava, tratava a pessoa, melhorava. E assim era feito com todas as pessoas. Até que chegou a uma grande comunidade, né, dessas pessoas que, para a sociedade da época, não serviam para nada por conta da doença, mas que elas se recuperaram através do tratamento, né, e ali da assistência caridosa de Lisboa das Matas. Passa-se os séculos, passa-se o tempo, e aí ele retorna novamente como caboclo das matas, em terras brasileiras. E aí, com seu conhecimento adquirido em manipulação de ervas, de curas, de um verdadeiro enfermeiro, né, das matas, vamos dizer assim, ele, através do conhecimento ali, da manipulação de ervas, ele adquiriu uma larga soma, né, de experiência na área da cura. E aí, a ponto de a tribo dele ter muitas pessoas. Claro, como ainda hoje, naquele tempo, houve muitas perseguições aos indígenas, né? Alguns realmente se revoltaram e usaram do seu conhecimento para se vingar daquelas pessoas que os expulsaram de suas terras. Porém, o Caboclo das Matas sempre ensinou o perdão, né, e a resignação. Tem um trecho do livro que ele faz uma prece, que no livro conta que ele sempre costumava a se ausentar e orar. Era um hábito dele. E aí teve um momento que ele já parte para o desencarne. Ele ora e depois ele tomba, né, e a terra o acolhe. No livro ele fala do imenso respeito e amor que ele tem pela terra, né, pela mãe natureza. Esse livro me fez me emocionar bastante, porque há muito tempo eu não li um livro para me emocionar. E chegou um trecho que eu me emocionei bastante. A última prece do caboclo da Casa das Estrelas. Diz assim: Senhor de todo o universo, te louvo e te agradeço por este lar tão aconchegante, esta família tão preciosa que me devolveu a alegria e o desejo da vida. Obrigado, Deus meu, pela dignidade de viver livremente tantos anos. Obrigado pelos irmãos pássaros. Obrigada, irmãs abelhas. As companheiras cobras, as onças, pelas caças. Obrigado pelo verde precioso que deu tantas alegrias e esperanças. Obrigado, águas preciosas, mares, rios e riachos que me doaram campo para o trabalho construtivo. Obrigado, Mãe Terra, que tudo me deu, o alimento para saciar minha fome, pelas ervas que curaram e amenizaram as minhas dores. Obrigado, Deus meu, pelas belíssimas estrelas do firmamento, pelas noites de luar, pelos meus adorados filhos. Cuida deles. Deus meu, assim sendo, entrego-me neste momento. Então, nessa parte do livro, todos formaram uma fila para receber a bênção do Caboclo das Matas. E aí ele se ausentou, né, dos seus, como era de hábito, e às 6 horas ia para suas orações. Disse até logo e saiu. E todos aguardaram para ficar um pouco mais com ele, pois suas orações duravam 1 hora. Aproximando-se do local em que era habituado a fazer sua devoção, foi colhendo vários galhos e ervas, e com um gesto de extrema gratidão, deu um beijo na Mãe Terra. Ao tentar levantar-se, caiu para trás e desencarnou. Então, assim, a gente mostra que a trajetória de um espírito, que através de uma atitude de um outro espírito, que no caso foi Estevão, serve de inspiração para que ele continuasse a propagar o amor e a caridade, e principalmente o amor pela terra. Casa das Estrelas é a própria terra, a própria Mãe Terra, né? A Casa das Estrelas. Também é pelo fato de quando ele deitava na mata, na relva, ele olhava para cima, vendo várias árvores e via várias estrelas, então ele se sentia numa morada, né? Que era a terra que ele abrigava. Então, assim, a gente vê que o trabalho desses caboclos nos centros espíritas, em muitos lugares também, é de suma importância, porque são trabalhos especializados, né? Eles sabem lidar, manipular com as ervas, a nível de cura espiritual, de pré-espiritual. Então, eram pessoas que tinham esse hábito, a gente for ver hoje em dia,
Infelizmente, a perseguição e genocídio aos povos indígenas ainda continua, são 500 anos. E, infelizmente, o preconceito ele vai também além túmulo, porque muitos centros, alguns, não todos, fazem essa ressalva, acham que são espíritos inferiores. Olha só quanta ignorância, são espíritos altamente inteligentes, altamente corajosos e que têm uma ligação profunda com o planeta e com a Terra, né? Sabem lidar com a Terra, conhecem, né, como funciona a vegetação, né, o ciclo das coisas. Enfim, são irmãos da natureza. E aí eles prestam um serviço muito importante, especializado principalmente na área de desobsessão. Esse livro ele conta essa e tantos outros trabalhos realizados por esses irmãos tão devotados e amantes do Evangelho. Então, assim, eu convido vocês puderem ler esse livro, ele é muito bom. Eu li ele acho que em 2 dias, porque ele me prendeu bastante do começo ao fim. E fiquei realmente muito emocionada e tocada com esse espírito chamado Caboclo das Matas. Fiquei bastante muito emocionada. Então, se você quiser conhecer mais um pouco dessa obra, você pode adquirir ela na livraria da Fraternidade Espírita André Luiz, está lá à disposição para venda. Todo o dinheiro arrecadado com a obra é para assistência a comunidades em que esse centro espírita realiza. Também quem quiser fazer doações de roupas, cestas básicas, alimentação, ou quiser até participar desse trabalho que eles fazem, a casa está de portas abertas. Então, gente, peço que vocês compartilhem, curtam, não esqueça de ativar o sininho para que vocês possam ter cada vez mais informações sobre os livros aqui publicados no meu canal. Beijos e até mais!